Então a gente só vai fazer 15, 20 minutinhos só, tá? Para não passar em branco. Porque esse capítulo aqui eu ia fazer 2 capítulos hoje. Eu faço um capítulo só para a gente não passar em branco. E para início, eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, apenas o versículo 1. 1 Coríntios 11, versículo 1. Pessoal, tem um Fox branco ali que eu acho que está trancando o pastor. Diz assim a palavra de Deus: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse pequeno momento que vamos ter aqui para aprender um pouco mais das Sagradas Letras, Senhor, na aplicação direta na educação dos nossos filhos, que por meio, Senhor, dessa aula nós possamos ser edificados, pensando sempre, Senhor, nos princípios que partem da Tua Palavra, e que com isso tudo, Senhor, nós possamos ser pais, mães melhores, mas também filhos também, Senhor, mais obedientes. Que nós, assim como o apóstolo Paulo descreveu, Senhor, inspirado pelo Teu Santo Espírito, esse rico versículo de número 1, que nós possamos também, Senhor, ter a mesma disposição de Paulo, de ser imitadores de Cristo. Nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, depois de a gente ver uma série de capítulos, né, e a gente bateu muito na tecla de que a criação dos filhos e os filhos, de uma forma geral, eles devem aprender os princípios da palavra de Deus para que fossem aplicadas, certo? Jéssica, se vocês estiverem precisando, podem... os princípios da palavra de Deus e como elas devem ser aplicadas na nossa casa, certo? Vimos como a gente deve se livrar do legalismo, mas também se livrar da permissividade dentro dos nossos lares. E a gente viu nos últimos capítulos uma diferenciação que a gente tem que fazer, que muitas vezes a gente considera os métodos mais importantes que o conteúdo. E a gente viu que os métodos, eles têm sim sua validade, são importantes, mas que não adianta o método ser um conteúdo. Que o principal é o conteúdo que nós vamos criar e educar os nossos filhos. E por fim, a gente fez uma comparação, dizendo que assim como nós temos uma relação com o nosso Deus, que é o nosso Pai, nós devemos fazer com que os nossos filhos também tenham essa relação conosco. Em primeiro lugar, eles vão ver como nós temos essa relação, e eles percebem isso na nossa casa. A gente viu que se o seu filho não vê você orando, você não ora com seu filho, tudo na sua casa é definido sem bases bíblicas, o seu filho está aprendendo, mesmo que você ensine o contrário, seu filho está aprendendo a ser independente de Deus. Ele está entendendo que os seus pais até ensinam alguma coisa sobre Deus, mas que eles mesmos não aplicam. Então, se eles não aplicam, é como a gente chama, como se fosse um ateísmo prático, né? Você diz que crê em Deus, mas não pratica nada do que ele instrui na sua palavra. E nesse capítulo específico, que nós vamos tratar hoje de maneira mais rápida, porque é um capítulo pequeno, o título desse capítulo é Seja Meus Imitadores. E isso é baseado nesse versículo 1, que nós lemos do capítulo 11 do 1 Coríntios. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, logo no início, o autor ele vai relembrar que ser pai e mãe bíblico é muito mais do que um pacote de técnicas, né? Você não é tipo quando você vai construir uma casa, você se forma em engenharia civil, por exemplo, você sabe fazer os cálculos de como você vai ter que fazer toda a estrutura, você vai ter também aquele mestre de obras que já tem todos os formatos
que eles devem instruir os pedreiros para fazer aquelas técnicas, e conhecendo bem o solo, fazendo os cálculos corretos, então você vai ter uma construção segura para que você possa, inclusive, pegar alvará, esse tipo de coisa. Na criação dos filhos, não é tão simples como uma construção de prédio. Ainda que você ache cálculos complexos, você hoje tem diversos programas de computador que você faz esses cálculos para você. Você diz o solo, bota as coisas e o computador faz para você. Mas mesmo que você tivesse feito na mão, ainda assim é algo mais objetivo. É algo matemático, é uma coisa mais clara para que você aplique. Se eu aplicar a metodologia de forma correta, eu vou chegar, se a minha função está certa e as minhas entradas forem corretas, eu chego num resultado correto. E isso não muda, certo? Mas na criação de filhos, ele vai alertar a gente falando o seguinte: não é métodos prontos. Na educação de filhos, você tem os princípios, você tem aquilo que a palavra instrui, você tem bons métodos para aplicar esse conteúdo aos seus filhos, mas é uma relação pessoal. Então, quem tem mais de um filho já sabe muito bem. Às vezes a criação de um filho é de um jeito, e o seu filho reage a determinados estímulos de um jeito que o outro filho, que é dentro da mesma casa, reage diferente. Então, os pais que têm mais filhos percebem isso. Outra coisa, criação de um menino e a criação de uma menina requer cuidados diferentes, requer situações e princípios sendo aplicados ali, que para um menino você vai aplicar de uma forma, para a menina você vai aplicar de outra. Então, não adianta você achar que eu estudei todos os livros agora de ensino, eu estudei toda a literatura que existe e agora eu sou um super pai, uma super mãe que vou aplicar tudo isso e vou criar meus filhos. Não. Nós precisamos, sim, de fazer uso desses bons livros, sim, fazer uso de tudo que é material que esteja de acordo com as palavras do Senhor, mas, em primeiro lugar, nós devemos ter essa disposição de Paulo, que ele está falando aqui. Para ensinar os nossos filhos, em primeiro lugar, nós devemos ser imitadores de Cristo, como Paulo era imitador de Cristo. E um alerta que ele faz é que, e isso provavelmente você já experimentou na sua própria vida, é que muitas vezes nós, quando vamos nos espelhar em alguém que a gente declaradamente vê que aquela pessoa, nesse aspecto, está imitando Cristo, nós tentamos copiar aquela pessoa, mas sempre com a ressalva dizendo: eu não posso imitar tanto essa pessoa para que eu não perca a minha identidade. Eu não posso imitar tanto daquela pessoa para que eu não perca minha individualidade. Sendo que todas as vezes que a gente vai ver a Escritura Sagrada falando sobre ser um seguidor de Cristo e sobre imitar a Cristo, ele não coloca nenhuma ressalva que nós devemos. Não vamos imitar tanto Cristo, afinal de contas eu tenho minha individualidade. Eu não posso ser igual a ele tudo. Pelo contrário, a Escritura diz: você tem que ser igual a Cristo. E nesse princípio de você, ao criar os seus filhos, você deve, em primeiro lugar, tentar imitar a Cristo, os seus filhos vão começar a entender como funciona essa relação. Também vão entender que eles, como filhos da aliança, eles têm o mesmo objetivo. Lembre-se que muitas vezes quando você vai escutar, o programa de uma escola, né, ou então, especialmente alguma coisa do Estado, alguma resolução falando de como as escolas devem se comportar, em alguns países onde tem regulamentação, inclusive por homeschooling, como os pais devem agir, né? Você sempre vai ver se não for cristão, né, uma colocação dizendo: nós temos que preparar os nossos filhos para a sociedade, para que eles contribuam com o Estado, para que eles possam participar desse ambiente democrático e evoluírem. E esse tipo de discurso humanista, ele é um discurso que sempre está colocando como o fim principal da criança ou da educação a democracia, o Estado, e isso faz com que entre num ciclo onde você educa aquelas crianças para que o Estado do Estado não se perca. Então, tudo que o Estado quer
é que as crianças aprendam dele para que eles possam ser utilizados pelo próprio Estado. E isso a gente viu que acontece no âmbito de escolas que se dizem confessionais, mas que abraçam todo o conteúdo programático do MEC, né, em relação a, por exemplo, evolucionismo, esse tipo de coisa, que é um tipo de humanismo sempre colocado na cabeça das nossas crianças, e vimos também que acontece em alguns pais que praticam homeschooling, que, na verdade, o objetivo deles não, eu faço homeschooling simplesmente porque a escola é ruim, e eu consigo dar para o meu filho uma educação melhor que a escola. Sendo que, quando a gente tem o objetivo de imitar Cristo, o conteúdo que nós vamos ensinar para os nossos filhos e o objetivo que os nossos filhos têm por meio da educação é glorificar a Deus. E isso exercendo o domínio deste mundo por meio também do seu trabalho, do seu estudo, e a gente já falou sobre isso nas questões anteriores. Então, se você tem isso em mente, que você precisa ser imitador de Cristo, e que seu filho precisa ser imitador de Cristo também, você lembra daquele conceito que a gente já teve anteriormente. Somos justificados, até falei no momento de contrição, e isso não muda, certo? Mas estamos no processo de santificação. Então, inclusive, quando você está imitando Cristo e seu filho também, você tem que entender que o grau de maturidade que você tem ao seguir Cristo é diferente do seu filho. Então, os pais têm que ter paciência com seus filhos também. Quando os seus filhos eles não estão cumprindo os seus afazeres, ou não estão cumprindo conforme a lei do Senhor, não estou dizendo que tem que passar a mão, estou dizendo que tem que ter paciência, e você tem que se lembrar que você já esteve numa época, naquele patamar que seu filho está. Então, isso eu estou falando do mundo que deveria ser, né? Os pais mais maduros na fé do que os filhos, né? Então, você busca a maturidade na fé para que você seja mais parecido com Cristo. Busca que os seus filhos também tenham maturidade na fé, mas com paciência, porque ele está em um momento diferente do seu, certo? Então, com isso em mente, você vai ver que os princípios que a palavra ele vai lhe dar não garante que eu vou seguir isso e meu filho com certeza vai ser obediente. Pelo contrário, você vai sofrer bastante ainda, porque lembre que nós temos a mesma natureza lá de Adão, né? Então, a obediência, assim como a submissão da esposa ao marido, é uma coisa que, especialmente nos nossos dias, é difícil, né? E as mulheres devem lutar contra isso, porque o mundo o tempo todo milita o contrário. A nossa carne, né, no caso das mulheres, milita ao contrário, né? Da mesma sorte os homens, né, que o mundo tenta efeminar os homens, dizendo que eles não têm autoridade, né? E por outro lado, produz também homens que, em vez de ser maridos como Cristo é da sua esposa, são tiranos. Tudo isso mostrando que, para um lado e para o outro, a nossa natureza tende a se abraçar com aquilo que é pecaminoso. E os nossos filhos têm a mesma natureza que a nossa. Agora, abra comigo em 1 Coríntios 4, 15 a 17. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoeste-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Uma outra coisa que nós vamos aprender então aqui na palavra do Senhor, dessa parte de imitação, é que sim, nós devemos imitar homens naquilo que eles imitam Cristo.
Então, por que nós toda vez falamos que o pecado de um presbítero, o pecado de um diácono, é mais odioso diante de Deus? Porque, de uma forma ou de outra, os presbíteros, os diáconos, eles deveriam ser um padrão de exemplo para as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os pais, quando ele fala aqui que, veja, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais. E uma aplicação rápida que se faz aqui é que o discipulado, ele não é simplesmente algo que é realizado de púlpito. Não é simplesmente o discipulado, não é algo que é realizado por meio de palestras, mas de um relacionamento como se fosse de pai e filho. Para você discipular alguém, você precisa estar próximo daquela pessoa, para que você possa, inclusive, verificar quais são os pontos mais fracos daquela pessoa e poder ajudar elas. E isso que Paulo está aplicando aqui, dizendo para a igreja, olha, Timóteo é meu filho amado. Timóteo fui eu que discipulei. Ele já tinha sido discipulado pela sua avó e pela sua mãe nos caminhos do Senhor, e eu trouxe ele para perto de mim, e ele, como um filho que eu também discipulei, eu estou dando para a igreja, para que vocês aprendam com ele a andar no caminho do Senhor. E essa deve ser a disposição também dos pais para com os filhos. Você deve criar os seus filhos de forma tal que eles aprendam a caminhar nos caminhos do Senhor e que eles sejam, sim, referências para que outras pessoas, inclusive outras crianças, possam olhar para ele e dizer, ele é um imitador de Cristo, né? E nisso eu vou imitar ele. E nisso eu vou imitar ele. Um outro ponto que é tratado com relação a ser imitador de Cristo, você vê que no capítulo 11 que nós lemos, quando Paulo começa, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, parece que é uma coisa desconexa, né? Ele começa o capítulo 11 falando isso. Mas assim como a gente viu hoje na pregação que o capítulo 8 ali, o início do capítulo 8 de João estava relacionado com algo do capítulo 7, também aqui o início do capítulo 11 está relacionado com o capítulo 10. Paulo falando que o cristão deve fugir da idolatria, os limites da liberdade cristã, e ele ensinando a igreja a como viver dessa forma, ele vai dizer, eu tenho vivido dessa forma, por isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E por fim, mas deixa eu chegar aqui isso aqui eu já disse. E por fim, o que o autor vai tratar aqui nesse período de imitação é o seguinte, um alerta para todo cristão. Só existe 2 tipos de imitação. Ou você imita o que é bom, ou necessariamente você vai estar imitando o que é ruim. Então, ou você busca ser imitador de Cristo e imitar aqueles que buscam a imitação de Cristo, ou você necessariamente vai estar imitando o que é mal. Então veja só, se os seus filhos eles não aprenderem a imitar o Senhor Jesus Cristo com vocês em casa, muitas vezes com os irmãos dentro da igreja, eles vão aprender a imitar tudo que não presta com as pessoas do mundo. Então, uma coisa necessariamente leva a outra. Não existe um padrão que vai dizer, não, eu não vou imitar ninguém aqui, então eu vou ser neutro, né? Necessariamente, ou você está imitando uma coisa boa, ou você vai estar imitando uma coisa ruim. E com isso é o alerta que ele faz para que nós não venhamos a ser inocentes achando que os nossos filhos não estão nos imitando. E um paralelo que ele faz, no próximo capítulo, ele vai falar sobre pais dignos de ser imitados, né? Mas só para finalizar essa parte de imitação, para que vocês entendam como essa parte é importante para que os pais criem seus filhos, é que ele vai dar um exemplo de uma criança sentada à mesa, tá? E aquela criança ela começa
a brincar com algum alimento, né? Brincar com algum alimento. Sendo que o pai daquela criança, ele se irrita de tal forma que todos ali na mesa ficam como se fossem humilhados, inclusive a criança, por aquilo lá. E, por mais que seja errado a criança brincar com comida na hora da refeição, o que o pai está demonstrando para aquela criança é o seguinte, que na mesa deve-se manter um certo respeito, mas que ele, como pai, não mantém os princípios de Cristo na mesa. Por quê? Porque ele está na mesma mesa que a criança que desobedeceu, mas ele também desobedeceu ao Senhor, se irritando desproporcionalmente com seu filho. E sempre eu tenho que voltar e dizer, olhe, isso não está sendo dito aqui, que você não vai repreender seu filho quando ele está brincando com a comida. Você deve fazer isso. Mas cuidado para que esse tipo de repreensão, você não coloque o pecado para fora e a criança aprenda a desrespeitar a lei do Senhor com você. Certo? Então, lembre-se disso. Seus filhos, eles vão aprender, querendo ou não, por mais que você fale, por mais que você ensine, por mais que você tenha bons métodos, que mais que você tenha bons conteúdos, se você não é um imitador de Cristo, o seu filho não vai aprender a imitar o Senhor. E, consequentemente, aquilo que a gente escutou, inclusive hoje na pregação, das pessoas não conseguirem, ou tamparem os ouvidos, ou não conseguirem aplicar a lei do Senhor nas suas vidas, vai acontecer com seus filhos. Porque eles vão dizer, todo o ensino do meu pai e da minha mãe é hipócrita, porque eles não colocam em prática. Então, sejam imitadores de Cristo, assim como Paulo imitava o Senhor. A gente vai finalizar por aqui, não vou entrar no próximo capítulo. Alguém tem algum questionamento, alguma coisa para falar? Suzana. Perfeito. Isso aí é o seguinte. O pai, em primeiro lugar, quando ele peca, ele tem que demonstrar para os filhos que ele, em primeiro lugar, não perde a autoridade por conta disso, certo? Mas que assim como o filho deve buscar o perdão diante do Senhor, ele faz a mesma coisa. Porque com isso ele está demonstrando, meu filho, eu sou seu pai, né? Eu lhe amo, eu lhe disciplino, quero que vocês andem no caminho do Senhor, mas eu também sou um pecador. E isso jamais, meus irmãos, você pode deixar que seus filhos usem essa justificativa para retirar a autoridade de você. Porque é o seguinte, acontece na igreja. Os pastores, eles têm autoridade. Os pastores, os presbíteros, os diáconos são infalíveis? Não. Mas o fato deles não serem infalíveis não dá direito, né, de você desmerecer a autoridade deles. Né? Enquanto os ensinos deles forem conforme as Escrituras, vocês devem obediência total a eles. E assim com os nossos pais. Né? As crianças e nós mesmos, depois de velhos, devemos ainda assim honrar pai e mãe. É uma lástima você ver na sociedade o que tem sido feito com as pessoas mais velhas. Né? Famílias que depois, homens e mulheres que depois de terem sido alimentados pelos pais, quando não podiam retornar nada, quando não conseguiam andar, quando não conseguiam nem se trocar, quando não conseguiam se alimentar, que se não fossem os pais eles morreriam, e quando os pais estão precisando deles, eles simplesmente encostam os pais em algum lugar e não honram quem é de direito. Você criando seu filho no temor do Senhor, mostrando para ele a honra que é dada às autoridades, você também vai experimentar na sua velhice, você ter filhos que honram pais e, consequentemente, vocês vão ver a promessa lá do Salmo
127 se concretizando na sua casa. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para Laio fazer uma oração final e nós vamos estar nos despedindo da aula.